Olá, amigos e seguidores do canal. Aqui Vitor Machado do canal Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos todos, os amigos que já estão por aqui, que têm tanto nos apoiado nos últimos tempos, e aqueles que estão passando por aqui, vindos de onde vierem. Eu espero que vocês gostem do que vão encontrar aqui. Deem uma olhadinha aqui no canal, nas playlists, tem muito material. Certamente quem gosta de literatura fantástica e de terror vai acabar achando alguma coisa do seu agrado aqui. Aí eu peço que vocês que estão novos considerem a hipótese de seguir o canal, apoiar o canal de qualquer forma que achem adequado, e a todos eu peço aquele like, de preferência logo agora, né? Que senão a gente esquece. É sempre assim, isso é assim com qualquer produtor de conteúdo, né? Acaba que o número de pessoas que assiste, e frequentemente assiste até o fim, o que significa que gostou, é sempre muito maior que o número de likes. E o like é algo que o algoritmo do YouTube considera. Não é só, né? Ele considera N coisas, mas é importante dar like, comentar e compartilhar. Tudo isso é fácil, não custa nada. E isso sinaliza para o algoritmo, que é uma análise impessoal, né? Um algoritmo, uma coisa que sinaliza de que o teu produto está sendo do agrado do público, né? E aí então a plataforma veicula, oferece os vídeos para mais gente, né? E assim consequentemente vai aumentando. Então, por favor, like ou dislike, dá na mesma. Dislike antes de assistir não vale, né? Mas like eu garanto que vocês vão gostar, então podem já ir dando like direto. Bom, o que acontece é, hoje, né, nós estamos aqui no sábado, dia 20 de janeiro, nós vamos dar andamento no nosso projeto Lovecraft 2.0. Como todos sabem, nós já concluímos toda a obra em prosa do Lovecraft, então aqui o link da playlist, e a partir de umas consultas e discussões com a galera aqui do canal, nós resolvemos criar esse novo projeto, Lovecraft.2, 2.0, né? Que ele é composto de basicamente três tipos de postagens. As postagens do Círculo Lovecraft, como a gente já fez, né, anteriormente, com a Górgona do Clark Ashton Smith. Depois, isso já tem 2 sábados para trás, depois nós fomos com obra compartilhada, escrita em parceria entre Lovecraft e um outro autor, no caso N autores, né, que foi o Desafio do Além. E hoje nós iremos para uma terceira vertente, que é começar a explorar a obra poética do Lovecraft. É interessante isso, porque o Lovecraft, a prosa dele já é, como a gente cansou de falar aqui antes, é uma prosa é poesia em prosa. O jeito que ele escreve, a sonoridade dos textos dele já nos remetem de alguma forma à poesia. Mas ele tem uma obra importante em poesia propriamente dita, né? E nós vamos começar pela mais importante delas. Ele tem muitas poesias assim escritas em diversas circunstâncias. Eu depois irei postando e vou comentando. Mas essa daqui é a mais importante dele, que é Os Fungos de Yugoth. Para quem está aqui habituado do canal já sabe muito bem, né? O Yugoth é um planeta de onde vêm entidades que viajam interdimensionalmente entre planetas e se apoderam de consciências e tal. Vocês viram isso nas últimas postagens lá do, do projeto Lovecraft. E Yugoth foi concebido pelo Lovecraft como um planeta no sistema solar além do sistema conhecido. Já era, na verdade, apesar de Plutão ainda não ter sido descoberto quando o Lovecraft escreveu, isso não é nenhuma premonição dele. Já havia muitos insights de astrônomos dizendo por questões de cálculo matemático, por questões de influências que a órbita de Netuno tinha,
que deveria haver um outro planeta além, como acabou se confirmando. Acabou se confirmando depois que Lovecraft já tinha mencionado o planeta e daí batizado ele de Yugoth. Mas, na realidade, então, Yugoth corresponde, de certa forma, a Plutão. Então, nesse conjunto de sonetos, são 36 sonetos, são todos curtinhos, 1 minuto, basicamente, cada um. Nesse conjunto de 36 sonetos, é uma coisa bem legal. Primeiro, para quem gosta da prosa do Lovecraft, certamente vai gostar da poesia do Lovecraft. É muito imbricado, muito sobreposto o jeito dele, a sonoridade dele. Claro que poesia, quando é traduzida, sempre perde muito, porque todo aquele aspecto sonoro da poesia, ele funciona muito bem na língua original, claro, mas ele precisa de ser bem traduzido. Eu vi várias traduções desses sonetos, dos fungos de Yugoth, escolhi a que eu mais gostei, mas de qualquer forma sempre perde, não tem dúvida. Nós postamos ainda há um tempo atrás aqui o Corvo, né, o famoso poema do Edgar Allan Poe, mas esse uma tradução assim muito especial. Mas eu não vou me alongar aqui porque senão fica muito comprido. Anda tendo umas certas polêmicas aqui nos comentários sobre as nossas introduções, se são grandes demais, se são pequenas demais, se devem vir no início, se devem vir no fim, se não deve existir. Bom, eu creio que a maioria das pessoas gosta das introduções porque é um diferencial, acrescenta alguma coisa, no caso a minha opinião, né, sobre as obras e o contexto delas, quando elas foram escritas, né? Mas muito bem, então não vou me alongar, vocês deem uma olhada lá no Corvo, vale super a pena. É uma tradução especial de um tradutor especialíssimo, vocês vão ver lá. Mas muito bem, então, nesse Fungos de Yugoth, é meio que um álbum de recortes do Lovecraft. Ele escreveu isso aí muito rápido, né? Ele começou a escrever no final do ano de 29, finalzinho, 27 de dezembro de 29, ele começou a escrever rapidinho, passou o Réveillon escrevendo, provavelmente. E no ano seguinte, 1930, em 4 de janeiro, já tinha terminado. Então é uma eu vejo assim, é uma espécie de scrapbook dele, falando. Boa parte dos 36 sonetos meio que formam uma. Tem uma continuidade, mas não são todos que têm uma continuidade. Não encarem assim, como uma história contada na forma de poemas, não é bem isso. Talvez ele tivesse reunindo material para acabar fazendo isso. A propósito, o primeiro soneto chama-se O Livro. Desse primeiro soneto que nasceu daquele conto que nós narramos aqui, O Livro, um conto incompleto do Lovecraft, que como eu comento lá vocês deem uma olhada lá e aproveita para ler, né? Lá no livro, o conto em prosa, o conto inacabado, explicitamente, ele disse isso, era uma tentativa de transportar para a prosa aquele esboço que tem no poema número 1, no soneto 1 do poema Os Fungos de Yugoth. Quem leu o livro vai reconhecer, claro, e é uma complementação da leitura da obra do Lovecraft. Aqui nunca é nada muito superficial, né? Temos que ir sempre fundo nas coisas, né? Então vocês deem uma olhada vocês vão ouvir aqui o poema, o primeiro soneto, o livro, e depois eu recomendo que aí vocês dão uma linkada logo para ler o conto incompleto do Lovecraft que foi extraído desse soneto. Bom, aí tem mais 35 sonetos, tudo de 1 minuto, mas são 35 sonetos. E eles não formam, como eu disse, uma história. Em geral, quem gosta de poesia não está em busca de ouvir uma história, está em busca de saborear aquele texto descrito com aquela métrica, com aquela sonoridade típica de um poema. E isso Lovecraft sabe fazer muito bem.
é um poeta de qualidade comparável ao do seguidor dele lá, o Clark Ashton Smith. Esse era um poeta juramentado mesmo. Muito bem, era isso que nós tínhamos para hoje, os 36 sonetos do ciclo Os Fungos de Yougot. Espero que vocês gostem. Só para um público qualificado e diferenciado que nem o daqui, que dá para imaginar de postar esses poemas, né? Mas eu creio que vai funcionar e que vocês vão gostar bastante. Na quarta que vem continuamos no Interlúdio de Horror. Semana passada essa semana, né, na quarta-feira, no 17, a gente postou As Crianças do Milharal, aquele baita conto do Stephen King. E na semana que vem volta Edgar Allan Poe. Já vou logo dizendo, e só peço para vocês descobrirem qual é o conto. É um conto que envolve um animal e não é um corvo, que é poema, né? Aí já fica fácil descobrir. Abraço para todo mundo, saudações. Por favor, comentários, se manifestem, é sempre muito bom, muito legal. Não só alavanca o canal, como é a graça aqui, a gente trocar ideia e conversar. Abração, saudações, divirtam-se com Os Fungos de Yougot, H.P. Lovecraft. Em tempo, vai aumentar a introdução para alguns não vão gostar, mas eu espero que a maioria goste. Em tempo, esse ciclo aí de poemas, Fungos de Yougot, ele foi escrito, como eu disse, final de 29, início de 30, mas ele só veio ser publicado, ele foi sendo publicado perdido, assim, na Weird Tales e em outros cantos, sonetos isolados, né? É nada demais, porque eles não compõem um todo, de qualquer forma. Mas depois o August Derleth coletou todos, reuniu todos e os publicou de uma vez só pela Arkham House, além do Muro do Sono, Beyond the Wall of Sleep. E então é uma informação técnica, um detalhe a mais importante. Levou 13 anos para esses deliciosos sonetos do Lovecraft serem publicados integralmente. E no Brasil só veio ser publicado em Daguarinha. Nunca tinha sido publicado em português, né? Tem uns poucos anos atrás foi publicado. Abraço a todo mundo. Dessa vez é sério. Tchau. Os Fungos de Yougot, 1929-1930, H.P. Lovecraft. Soneto 1. O livro. O lugar era escuro e poeirento, meio perdido, num labirinto de vielas junto aos moles, cheirando a coisas raras trazidas de outros mares, envolto em estranhas névoas agitadas pelo vento. Uns vidros em losango que a geada e o fumo velavam, deixavam entrever pilhas de livros, como torcidas árvores, desde o sobrado ao teto, putrefato amontoado, de sapiência antiga a baixo preço, enfeitiçado. Entrei, e de um montão cheio de teias, um cartapácio tirei, e ao acaso folheei, estremecendo ao ler palavras raras que pareciam esconder de olhares humanos um prodigioso segredo. E então, quando o vendedor astuto em volta quis achar, apenas um eco de gargalhadas pude encontrar. Soneto 2. A perseguição. Guardei o livro debaixo do casaco, preocupado por furtar tal objeto aos olhares em semelhante sítio. Enquanto apressava o andar ao longo das velhas ruas do porto, virava a cada instante receoso a cabeça. Opacas e furtivas nas vacilantes casas de tijolo, as estranhas janelas espreitavam os meus rápidos passos e, intuindo o que almejavam custodiar, ansiava pelo clarão redentor de um puro azul de céu. Ninguém me vira furtá-lo, e, no entanto, ainda tinha na cabeça uma oca risada, e percebi que mundos de noturna maldade enchiam o volume que havia cobiçado. O caminho tornava-se cada vez mais estranho, os muros,
Demenciais assemelhavam-se, e atrás de mim, ao longe, uns passos invisíveis ressoavam. Poema 3. A Chave. Não sei que deambulações pelas desertas e estranhas ruas do porto me levaram. Até ao lar, no vestíbulo comecei a tremer, lívido com a pressa de entrar e de me achar, trancado a ferrolho por trás da pesada porta. Tinha o livro que indicava a via oculta, que atravessa o vazio e as suspensas telas espaciais, que sustentam em suas raias os mundos sem dimensão e guardam a eternidade no domínio que lhe é próprio. Por fim era minha a chave daquelas vagas visões, espirais ao sol poente, bosques crepusculares, gerando o opaco nos abismos além dos limites da terra, ocultando-se como memórias de infinidade. Era minha a chave, mas enquanto ali estava, sentado e balbuciando, no sótão uma leve pressão fez abanar a janela. Soneto 4. Reconhecimento. Voltar o dia em que eu ainda criança, vi, uma vez apenas, aquela fundura coberta de velhos carvalhos, acinzentados pela bruma que ao subir do chão envolve e afoga as formas abortadas que a loucura profanou. Via de novo a erva serraria inculta, cobrindo um altar cujos signos gravados invocam, em idades sem fim, o inominado ao qual mil fumos tocam, emanados de altas torres impuras. Olhei o corpo estendido naquela pedra úmida, sabendo que as coisas celebrantes nada tinham de humanas, e que aquele mundo cinzento não era o meu, mas sim Yugot, o de além dos vazios constelados. E então o corpo lançou-me um guincho de agonia, e tarde demais soube que aquilo era eu. Soneto 5. Regresso à casa. O demônio me disse que a casa me levaria, a vagamente recordada terra lívida e sombria, como um alto lugar, com terraços e escadas, rodeado de balaustradas, de mármore pelos ventos do céu afloradas, enquanto milhas abaixo, um labirinto de torres e de cúpulas sobrepostas se estende à beira-mar. Uma vez mais, disse ele, ficaria eu subjulgado, frente às velhas colinas, e ouviria da espuma o abafado, longínquo rumorejar. Tudo isto me prometeu, e pelas portas do sol pôr me arrastou, por ondulantes lagos de chamas a passar me obrigou, e por tronos de ouro vermelho de deuses inominados que ante o destino iminente gritam desvairados. E na noite ante um abismo negro me fui achar, com o ruído das ondas a arrebentar. Era aqui a tua casa, mofou ele, quando visão tinhas então. Soneto 6. A lâmpada. Encontramos a lâmpada num buraco de um daqueles íngremes rochedos, cujos signos cinzelados nenhum sacerdote de Tebas saberia decifrar. E os assustadores hieróglifos aí inscritos eram um aviso para toda criatura viva de origem humana. Nada mais ali havia, a não ser aquela lâmpada de bronze, com restos de um estranho óleo no seu bojo, adornada com obscuros desenhos em volutas e símbolos que vagamente sugeriam desconhecidos pecados. Os temores de 40 séculos muito pouco significaram para nós quando carregamos o nosso diminuto espólio e minuciosamente o examinamos no escuro da tenda, com um fósforo aceso para experimentar o velho óleo. E ele ardeu, santo Deus, mas as formas gigantescas que divisamos naquela enlouquecida fumarada de respeitoso temor para sempre nos deixaram a alma abrasada. Soneto 7. A colina de Zamã. A grande colina erguia-se perto da velha cidade, um penhasco contra o fundo da rua mais povoada. Verdejante e cheia de bosques, cá de baixo parecia escura,
e dominava com a sua altura o campanário junto à curva da estrada. Há 200 anos que se ouviam rumores sobre o que ocorria nessa ladeira que o homem devia evitar. Histórias de veados e de pássaros estranhamente mutilados, ou de garotos perdidos cujos pais tinham cessado de esperar. Certo dia o carteiro não achou o povoado no seu lugar, e ninguém voltou a ver os habitantes ou as casas. As pessoas vinham de Aylesbury e ficavam-se a olhar. No entanto, todos diziam ao carteiro que era um ingênuo, ou estava louco por dizer que conseguira descortinar os olhos carnívoros das altas colinas e as bocarras abertas de par em par. Soneto 8. O Porto. A 10 milhas de Arkham descobriram um carreiro, ao longo da falésia acantilada de Boynton Beach, e aguardava o momento em que o ocaso coroa a crista que assoma por sobre o vale de Innsmouth. Ao longe, no mar alto, uma vela vogava, branqueada por árduos anos de velhos ventos, carregada com o mal de algum fato inexplicável. E não ergui, assim, mão ou voz para saudá-la. Veleiros de Innsmouth, ecos de idas memórias, de tempos já longínquos, a noite ia caindo. Bem cerrada, quando cheguei ao topo, de onde era meu hábito olhar a povoação. Além estão os campanários e os telhados, mas, olhai, as trevas propagam-se nas ruas, tenebrosas como tumbas. Soneto 9. O Pátio. Aquela era a cidade que em tempos conhecera, a cidade leprosa e antiga, onde multidões mestiças cantam a estranhos deuses, golpeando ímpios gongos, em criptas sob infectas vielas junto às praias. As casas carcomidas com olhos de peixe miravam-me de soslaio, inclinando-se meio ébrias e não muito animadas, quando, evitando as imundícies, passava até franquear a porta do pátio negro onde um homem devia estar. As paredes sombrias cerraram-se sobre mim, e comecei a blasfemar, em alta voz por naquele antro ter caído em entrar, quando de repente 20 janelas rebentaram, numa luz selvagem, e se encheram de homens que dançavam. Loucas, mudas piruetas de morte os arrastavam, pois que nenhum cadáver tinha mãos ou cabeça. Soneto 10. As pombas mensageiras. Levaram-me aos bairros pobres, onde um viscoso mal desalinhava as descarnadas paredes de tijolo, e as caras contorcidas da hedionda multidão dava sinal pelos de fora a estranhos deuses e diabos. 1 milhão de fogueiras pelas ruas ardia, e dos terraços seres furtivos arremessavam para o céu bocejante pássaros sujos de lama, enquanto tambores ocultos num ritmo lento rufavam. Aqueles fogos sabia que coisas monstruosas anunciavam, e que as aves do espaço no exterior haviam estado. Adivinhava que criptas de escuros planetas tinham sobrevoado, e o que de Tog traziam sob as asas. E os outros riam, até que de repente emudeceram, ao vislumbrar o que um dos pássaros no bico maldito levava. Soneto 11. O Poço. Seth Arnold, o lavrador, mais de 80 e a contar, quando o poço junto à porta tentou aprofundar, tendo só por ajuda o web para cavar e perfurar. Mofamos, pensando que em breve seu juízo ia voltar, mas, pelo contrário, também o web começou a dementar, a tal ponto que da quinta o tiveram de levar. Seth, a boca do poço, se deu então a entaipar, e as veias do nodoso braço esquerdo acabou por cortar. Depois dos funerais, algo nos fez encaminhar até ao poço para todos os tijolos arrancar. Mas no buraco escuro, perdidas até grande fundura,
Só umas pegas de ferro conseguimos divisar. Então os tijolos tornamos a pôr no seu lugar, pois o covão nos pareceu profundo em demasia, para que alguma sonda o pudesse devassar. Soneto 12. O Uivador. Tinham-me dito para não passar pelo carreiro de Briggs Hill, que em tempos tinha sido a estrada até Zoar, uma vez que Good Watkins, enforcado em 1704, deixara por ali certo vestígio monstruoso. Mas, quando desobedeci e tive à vista a casa envolta em era ao pé da grande escarpa, não pensei nem em olmos nem em cordas de cânhamo. Antes me perguntei por que parecia ela ainda tão nova. Parar um pouco a contemplar o declinar do dia, e ouvi uns débeis uivos vindos de um quarto no alto. Quando, através das vidraças cobertas de trepadeiras, um raio do pôr do sol colheu de surpresa o uivador. Vislumbrei-o e freneticamente fugi daquele lugar, e da coisa a quatro patas com uma face de homem. Soneto 13. Hespéria. Ao entardecer, o sol de inverno refulgindo atrás das torres e das chaminés meio desprendidas desta esfera sombria, franqueia os grandes portões a algum ano esquecido de antigos esplendores e desejos divinos. Nessas chamas imensas ardem maravilhas futuras, que o medo não aflora, carregadas de aventuras, e uma fila de esfinges um caminho nos abre, por entre trêmulos muros e torreões, até longínquas liras. É a terra onde o sentido da beleza floresce, onde toda a inexplicada memória tem sua origem, onde o grande rio do tempo inicia o seu curso, descendo pelo vasto vazio em sonhos recamados de estrelas. Os sonhos aproximam-nos, mas uma doutrina antiga insiste em que o pé humano jamais pisou estas ruas. Soneto 14. Ventos estelares. Sobretudo no outono, a essa hora em que tombam as sombras do entardecer, os ventos estelares derramam-se pelas ruas mais altas e desertas, onde assoma a luz fagueira de algum cálido aposento. As folhas secas agitam-se em estranhos redemoinhos, o fumo das chaminés enrola-se com etérea graça, atentas geometrias do espaço exterior, enquanto o Fomalhaut palpita entre as brumas do sul. É a hora em que os poetas lunáticos conhecem que fungos brotam em Yugot, que perfumes e matizes de flores enchem os campos de Aniton, que nenhum jardim terrestre pode ter. Mas, por cada sonho que esses ventos ofertam, 12 dos nossos nos roubam. Soneto 15. Antarctos. No fundo do meu sonho, a ave enorme sussurrava estranhas coisas, acerca de um cone negro no meio das imensidões polares. Lúgubre e solitário se levanta na superfície gelada, açoitado pelos eternos remoinhos de loucas tempestades. Ali, nenhuma forma de vida tem o seu rumo natural, e somente pálidas auroras e sóis indistintos luzem por sobre este sinal de pedra, cuja origem primitiva, obscuramente os antigos procuram adivinhar. Se os homens o vislumbrassem, simplesmente perguntariam que capricho raro da natureza era aquele que ali viam. No entanto, o pássaro falou-me de regiões mais vastas, que aguardam acocoradas e ocultas sob a mortalha de gelo. Deus ajude o sonhador, cujas loucas visões lhe mostrem esses olhos mortos engastados em abismos de cristal. Soneto 16. A janela. Era uma casa velha com estranhas alas tão emaranhadas que ninguém podia dizer que lhes conhecia bem a disposição. E num quarto pequeno, algures nas suas traseiras, havia uma singular janela entaipada com pedra antiga. A esse lugar, numa infância atormentada pelos sonhos, costumava ir sozinho quando reinava a noite negra e vaga.
e destroçava as teias de aranha sem qualquer ponta de medo, sentindo-me, pelo contrário, cada vez mais maravilhado. Mais tarde, num certo dia, levei até lá uns pedreiros para descobrir que paisagens meus antepassados haviam tentado encobrir. Mas quando perfuraram a pedra, impetuosamente entrou uma lufada de ar soprada pelo ignoto vazio do outro lado. Fugiram a 7 pés. Eu assomei-me e encontrei um por um todos os mundos selvagens que os sonhos me haviam mostrado. Soneto 17. Uma recordação. Era um lugar de grandes estepes e mesetas rochosas, que se estendiam sem limites sob a noite estrelada, com fogos de acampamento que iluminavam debilmente manadas de bestas hirsutas cujos chocalhos tilintavam. Ao sul, na distância, a planície alargava-se e descia, até uma escura muralha correndo em zigue-zague, como uma imensa jiboia das idades primevas que o tempo infinito gelara e petrificara. Eu tiritava estranhamente no ar frio e rarefeito, perguntando-me onde estava e como havia ali chegado, quando uma figura embuçada na contraluz da fogueira se levantou e se cercou, tratando-me pelo meu nome. E, ao mirar aquela face morta debaixo do capuz, perdi toda esperança, pois tinha compreendido. Soneto 18. Os jardins de Inn. Do outro lado da muralha de alvenaria antiga, que quase tocava o céu com suas torres musgosas, devia haver jardins em terraços esplendendo, com miríades de flores palpitando, com os volteios dos pássaros, das borboletas, das abelhas. Devia haver passeios e pontes erguendo os seus arcos, sobre lagos de água tépida repletos de flores de lótus, onde se refletiam beirais de templos e cerejeiras cujos delicados ramos e folhas contrastavam, com um céu cor-de-rosa onde as garças pairavam. Tudo ali devia estar, pois não haviam meus sonhos, antigos, franqueado à porta daquele labirinto, de lanternas de pedra onde os sonolentos regatos traçavam seus sinuosos caminhos, guiados por verdes parras pendendo das latadas? Apressei-me a subir, mas mal cheguei à grande muralha sombria, descobri que afinal nela já nenhuma porta existia. Soneto 19. Os sinos. Ano após ano ouvi, sumido e ao longe, o som grave dos sinos, que o vento negro da meia-noite transportava, dobres que de nenhum campanário pareciam vir. Uns estranhos repiques eram só o que achava. Através de um enorme vazio tinham voado. Em sonhos e lembranças uma pista busquei. Nos carrilhões que minhas visões albergam eu pensei. Os da plácida Innsmouth, onde as gaivotas brancas se demoram, planando em volta da velha torre de uma igreja que em tempos bem frequentei. Perplexo, aquelas notas longínquas eu ouvia tombar, mas numa noite de março a fria chuva que pingava as portas da memória me fez de novo franquear, até as velhas torres onde um louco badalar soava. Como dobrava, desde as sombrias correntes que através dos vales profundos manam e se derramam no leito morto do mar. Soneto 20. Bestiagas noturnas. De que cripta saem arrastando-se não o sei dizer, mas todas as noites vejo essas criaturas viscosas, negras, cornudas, descarnadas, de asas membranosas, e caudas que ostentam do inferno a bífida barbada. Chegam em legiões trazidas pelo sopro da nortada, com obscenas garras que me pungem e arranham, e me agarram e me levam em monstruosas viagens, até mundos pardacentos escondidos em profundos poços de pesadelo. Passam por sobre os picos denteados de Toc, sem fazer caso dos gritos que aos arrancos dou, e descem pelos abismos do fundo, onde os obesos Shoggoths chafurdam num duvidoso sonho nesse lago imundo. Mas, ai, se ao menos algum som pudessem soltar,
ou uma cara tivessem onde ela costuma estar. Soneto 21, Nyarlathotep. Do interior do Egito, eis que por fim chegou o estranho obscuro, ante quem os felais se inclinavam, silencioso e descarnado de enigmática altivez, e envolto em panos vermelhos como as chamas do sol pôr. À sua volta juntavam-se multidões ansiosas pelo seu ditame, mas ao deixarem-no não sabiam contar que coisas tinham ouvido. Entretanto, pelas nações se difundia a pavorosa notícia de que, lambendo-lhe as mãos, o seguiam bestas selvagens. Cedo começou no mar um daninho nascimento. Em terras esquecidas, cúspides douradas cobriam-se de ervas ruins. O chão abriu-se e auroras dementes abateram-se sobre as tremebundas cidadelas dos homens. Então, esmagando o que por pirraça ele moldou, o caos insensato o pó da terra assoprou. Soneto 22, Azathoth. Pelo dementado vazio o demônio me arrastou, para lá dos ninhos de luz nos limites do espaço me levou, até que nem tempo nem matéria ante mim puderam estar, que ali era só o caos, sem forma nem lugar. Ali o Senhor do Tudo na escuridão murmurava coisas que não entendia, mesmo quando sonhava, enquanto perto deles voaçavam morcegões, em vórtices idiotas atravessados por clarões. Bailavam como loucos ao compasso gemente de uma flauta quebrada presa em monstruosa garra, donde brotava aquela onda sem sentido coerente que ao mesclar-se ao destino eterna lei lhe narra. Eu sou seu mensageiro, o demônio declarou, e zás, a cabeça do amo com desprezo esmurrou. Soneto 23, A Miragem. Não sei se existiu alguma vez esse mundo perdido e obscuro que flutua no rio do tempo, mas a miúde o vi envolto numa bruma violeta, brilhando debilmente no fundo de um sonho indistinto. Havia estranhas torres e rios correndo em caprichosos meandros, labirintos de maravilha, abóbadas plenas de luz e céus chamejantes cruzados por ramagens de árvores, como as que ansiosamente estremecem momentos antes da chegada de uma noite de inverno. Atravessavam-se vastos terrenos pantanosos que levavam a costas desertas espraiando-se, pejadas de juncais, onde aves enormes revoluteavam, enquanto numa ventosa colina havia um povoado antigo com um campanário branco, cujos repiques vespertinos ainda me ressoam nos ouvidos. Não sei que terra era, e a perguntar não me atrevo sobre quando ou por que estive ou estarei ali. Soneto 24, O Canal. Algures num sonho há um lugar amaldiçoado, onde altos edifícios desertos se apinham ao longo, de um canal sombrio, profundo e estreito, exalando um cheiro pestilento a coisas horrendas arrastadas por oleosas correntes de água. Vielas entre velhos muros que no alto quase se tocam, em ruas que podem ou não conhecer se desembocam, e um pálido luar derrama o seu brilho espectral sobre longas filas de janelas de uma escuridão mortal. Não se ouvem sons de passos, aquele débil ruído é o da água oleosa deslizando sob as pontes de pedra ao longo das margens do profundo canal até os confins de algum oceano perdido. E não há ninguém vivo para contar quando levou do mundo argiloso à região do vago sonho que sonhou. Soneto 25, São Sapalhão. Cuidado com o carrilhão, de São Sapalhão ouviu eu gritar, enquanto me internava naquelas demenciais vielas que serpenteiam em labirintos, sombrios e indistintos, ao sul do rio onde os séculos antigos vão sonhar. Era uma figura furtiva, andrajosa a torcer-se, que num repente cambaleando vi desvanecer-se. Continuei assim, na noite a mergulhar, até onde surgiam filas de telhados, malignos e denteados. Nenhum livro nos guia sobre o que ali se escondia,
e a outro velho ouvi de pronto guinchar: cuidado com o carrilhão de São Sapalhão. E quando, sentindo-me desmaiar, parei, ouvi um terceiro velho de medo grasnar: cuidado com o carrilhão de São Sapalhão. Espantado fugi, e de repente, eis que vi aparecer o negro campanário à minha frente. Soneto 26. Os familiares. John Watley morava a 1 milha da cidade, lá no alto onde as colinas começavam a apinhar-se. Ter muito juízo era coisa que não podia pensar-se, vendo a forma como deixava arruinar a herdade. Gastava o seu tempo a ler durante todo o santo dia, uns livros que num recanto do sótão da casa encontrara, até que rugas esquisitas se lhe marcaram na cara, e péssimo aspecto lhe deram, como toda a gente via. Decidimos, quando de noite ele começou a uivar, que seria bem melhor trancá-lo a cadeados. Então, do hospício de Aylesbury vieram 3 empregados, que o foram lá procurar. Voltaram sós e espantados, pilharam-no conversando com 2 seres acocorados, que mal ouviram seus passos bem marcados, com enormes asas negras esvoaçaram pelo ar. Soneto 27. O farol do ancião. De Lang, onde se erguem cumes sombrios e desnudos, sob frias estrelas obscuras para os olhares humanos, quando anoitece um facho de luz propaga-se, e seus distantes raios azuis os pastores fazem gemer e orar. Dizem eles, apesar de ninguém ter lá estado, que provém de um farol numa torre de pedra alojado, onde o último ancião vive sozinho e fala com o caos fazendo tambores rufar. A coisa, sussurram eles, usa uma máscara de seda amarela, cujas estranhas pregas parecem ocultar uma face que desta terra não é, ainda que jamais alguém se tenha atrevido a inquirir. Que traços são aqueles que por baixo se vêem a voltar? Muitos na juventude esse farol buscaram, mas nunca ninguém saberá o que foi que encontraram. Soneto 28. Expectativa. Certas coisas erguem em mim, porque não o sei dizer, uma sensação de inexploradas maravilhas a acontecer. Ou um rasgão no muro do horizonte, que se abre para mundos onde só os deuses podem viver. É uma esperança vaga, sem alento, como de grandes pompas antigas o que em parte acalento, ou aventuras selvagens incorpóreas, plenas de êxtase e livres ainda que ilusórias. Encontro-a em crepúsculos, campanários de povoados, em lugares muito antigos, bosques enevoados. Ventos do sul, no mar, colinas de cidades iluminadas, velhos jardins, fogos da lua, canções meio escutadas. E mesmo que só por esse engano tenha valido a pena existir, ninguém conseguirá adivinhar o que ele tentou sugerir. Soneto 29. Nostalgia. No anelante resplendor outonal, ano após ano, as aves retomam o voo sobre o deserto oceano, gorjeando e tagarelando na alegria apressada de chegarem à terra que na memória íntima tem guardada. Enormes jardins em terraços onde botões de flor rebentam em vivos tons e filas de mangueiras com frutos de delicioso sabor. E alamedas, de ramos entrelaçados em abóbada, como num templo sobre amenas veredas. Tudo isso seu vago sonho lhes mostra. Esquadrinham o mar buscando o sinal da antiga linha de costa, e a alta cidade branca de torres acasteladas, mas apenas o vazio das águas é por elas divisado. E assim uma vez mais voltam para trás desencantadas. Entretanto, submersos num abismo por estranhos pólipos infestado, as velhas torres lamentam seu cântico perdido e relembrado. Soneto 30. Paisagem de fundo. Nunca pude ligar-me cruamente a coisas novas, pois vi a luz pela primeira vez numa cidade antiga, na qual telhados em confusão desciam desde a minha janela, até um singular porto de abrigo rico em visões,
ruas com portas de entrada entalhadas, cujas velhas bandeiras e pequenas vidraças os raios do sol poente banhavam, e campanários georgianos encimados por agulhas douradas. Eram essas as paisagens que meus sonhos de criança modelavam. Tais tesouros, deixados por um tempo não corrompido, não podem senão fazer-nos desdenhar das quimeras sem sentido, cuja presença de confusa fé se esgueira por mutáveis vias, entre os muros que à terra e ao céu enchem os dias. Cortam as amarras do momento e deixam-me em liberdade, para ficar só e de pé diante da eternidade. Soneto 31. O habitante. Era já bem velho nos tempos em que Babilônia ainda era nova. Sabe-se lá quantos anos dormia sob aquele montículo, quando ao fim da demanda as nossas pás encontraram seus blocos de granito e de novo os desenterraram. Havia vastos pavimentos e vestígios de muralhas, e lajes afeiçoadas e estátuas esculpidas de maneira a representar fantásticos seres oriundos daqueles tempos de antanho, muito além da memória que os humanos podem conservar. E foi então que vimos os degraus de pedra que desciam, por uma porta obstruída de dolomita coberta de inscrições, até um refúgio, negro de uma noite sempiterna, donde signos antigos e segredos primitivos nos ameaçavam. Abrimos uma senda, mas fugimos em louca correria, ao ouvirmos um andar pesado que lá de baixo subia. Soneto 32. Alienação. Em carne e osso nunca para o além pudera passar, pois cada aurora o achava sempre no sítio habitual, mas o seu espírito todas as noites gostava de vaguear por abismos e por mundos distantes do dia usual. Tinha visto Yadit e conservara o juízo normal, e voltara da zona de Gorik sem ter sido tocado, até que numa tranquila noite o espaço foi cruzado por sibilante apelo vindo do vazio sideral. Nessa manhã acordou feito num ancião, e desde aí nada tornou a parecer-lhe igual. Ao seu redor os objetos pairam nebulosos e sem feição, de um plano mais vasto executores de aparência fantasmal. Família e amigos agora uma gente estranha são, a qual ele se esforça por pertencer em vão. Soneto 33. Sereias portuárias. Por cima dos velhos telhados e das agulhas de torres arruinadas, durante toda a noite as sereias portuárias cantam. Gargantas vindas de portos estranhos, de brancas praias longínquas e de oceanos fabulosos, em coros desirmanados se concertam. Umas a outras alheias, entre si se desconhecem, mas todas, por alguma força obscuramente concentrada, desde inúmeros abismos, além da rota do zodíaco, num misterioso zumbido cósmico se fundem. Por entre sonhos sombrios organizam um desfile de formas, sugestões e visões mais sombrias ainda, ecos de vácuos exteriores, de sutis indicações para coisas que nem mesmo elas conseguem definir. E em tal coro sempre captamos, tenuemente misturadas, certas notas que nenhum barco desta terra se deu a emitir. Soneto 34. Recaptura. O caminho descia, por uma charneca pouco arborizada e sombria, onde rochas pardas em corcovas do chão se elevavam e umas esquisitas gotas, inquietantes, geladas me salpicavam, vindas de invisíveis arroios que a meus pés serpenteavam. Nem o vento soprava, nem o mais débil ruído me chegava, do emaranhado dos arbustos e das estranhas formas das árvores, e nada mais se via em frente, até que no meio do caminho um monstruoso monte tumular divisei de repente. Os seus flancos escarpados contra o céu se projetavam, cobertos de pedra musgosa. Escadas em ruínas feitas de lava que até a altura pavorosa seus degraus lançavam, tão grandes que pés humanos os não pisavam. Agudo grito soltei e soube que estrela e que ano primaciais me haviam de novo levado da breve esfera de sonhos terrenais.
Soneto 35, Estrela Vespertina. D'um lugar erme silencioso a contemplei, lá onde o velho bosque em parte oculta a planície. Brilhava no meio de um glorioso crepúsculo, debilmente, a princípio, depois a pouco e pouco com mais força. E a noite veio, e o farol ambarino e solitário feriu meus olhos como nunca havia feito. Um astro vespertino, mas 1000 vezes mais espectral nesse silêncio e solidão. Traçou estranhas figuras no ar tremeluzente, meias recordações que sempre em mim tinham estado, vastas torres e jardins, curiosos céus e mares, de alguma obscura vida, nunca eu soube de onde. E agora compreendo que lá na abóbada celeste esses raios me chamavam do lar incerto e remoto. Soneto 36, Continuidade. Há em certas coisas antigas um vestígio, de nebulosa essência, além do peso e forma, um éter sutil e indefinido, ligado às leis do tempo e do espaço. Um débil, velado signo de sequências, que os olhos de fora descobrir não conseguem. Suas cerradas dimensões, onde os anos idos se acoitam, só por secretas chaves se devassam. Comovo-me quando os raios do sol ao entardecer alumiam as velhas casas da quinta frente ao monte, colorindo de vida as formas que perduram de séculos mais reais que este que conhecemos. E nessa estranha luz sinto que não estou longe dessa massa imutável em que as faces são as épocas. 27 de dezembro de 1929, 4 de janeiro de 1930. H. P. Lovecraft.